Não é possível haver democracia política se as pessoas não podem reivindicar, se as pessoas não podem reclamar, se as pessoas não podem dar a sua opinião livremente, sem ser censurado, sem serem ostratizados, sem serem espisoteados. Quer dizer, não podemos ser nós, os timoneiros, os promotores da democracia, se somos de forma terrivelmente intolerantes. Não é normal, porque as pessoas são livres. As pessoas são mesmo livres. E as pessoas têm que se sentir livres. Não podem ser vítimas não podem ser vilipendiadas porque entendeu tomar uma posição diferente daquela que é a minha agremiação política. Esse é o problema que existe, paira a nível dos partidos tradicionais. Tanto o MPLA, tanto na UNITA, não sei, um pouco na FNLA, não admitem que as pessoas pensam diferente das lideranças. Por quê? É uma questão que eu pergunto, por quê? Então você não é um militante com liberdade de expressão. Você não exerce com liberdade a tua liberdade de consciência, a liberdade de pensamento, a liberdade de opinar, a liberdade de pensar sem ser vítima de qualquer censura. Então, assim não podemos ter um país democraticamente saudável. Não podemos. Eu sinto necessidade, urge necessidade de trazer essa reflexão, essa abordagem, porque estive minuciosamente a acompanhar a polêmica desnecessária. Isso só dá desvantagem, deixa que diga com todo o respeito ao Partido UNITA, dá desvantagem por quê? Porque pensa-se que é um partido de gente só intolerante, está a perceber? Mas repara, alguém disse num comentário, olha, a direção da UNITA não se pronunciou, fez-o mal. Senhor Presidente Adalberto, fez-o mal de não se pronunciar. A UNITA nesse tipo de situações não pode se calar, por uma simples razão. Para evitar depois ser rotulada como aquela que está a instigar com que esses militantes, amigos, simpatizantes, passem a humilhar gentes de bem, até prova o contrário, publicamente e sem causa fundada. Porque se a UNITA não se pronuncia, pelo menos a tentar dar o direito de informar aos seus militantes, amigos, simpatizantes, pode-se tirar outras ilações que desfavoreçam o próprio partido. Não é bom que se mantenham sempre em silêncio. Numa situação dessa, não é bom. Façam um comunicado de imprensa. Façam um comunicado normal. Anunciem o que terá ocorrido. Por que aquele indivíduo, que antes estava à mercê da bancada parlamentar da UNITA, decidiu sair. Comuniquem. As pessoas precisam saber a veracidade dos fatos. Mas eu, humildemente falando, estive a acompanhar hoje em reposição a narrativa dos argumentos de razão apresentado pelo o atual deputado da bancada, até então da bancada parlamentar da UNITA, o empresário Francisco Viana. Epa, honestamente não vi razões alguma que levou com que essas pessoas que estão até agora a tentar vexatar o seu bom nome, sujar a sua imagem, vilipendiar o seu bom perfil. Epa, eu fico a pensar que essa gente é doente. Mas o indivíduo que está a dizer, olha, eu continuo a apoiar a UNITA. Eu continuo a apoiar o presidente Adalberto. Mas a única coisa que gostava que compreendessem é que eu quero pensar com liberdade própria, de pensamento, de consciência, de opinião. Eu quero ter a minha liberdade, eu quero pensar também, quando necessário, diferente daquilo que é a visão da liderança. Isso é mal. Isso é motivo para ostratizar alguém de bem. E um indivíduo que está a reiterar, que continua a tecer o seu apoio ao partido na qual lhe indigitou a qualidade de deputado por meio da sua lista, e está a se mostrar antagônico à governação do presidente João Lourenço. Portanto, epa, depois de ouvi-lo, só tive uma única conclusão. Essa gente é terrível. Mas isso pronto, porque os erros dos filhos vai se resvalar ou vai se repercutir negativamente para a imagem do pai. Porque, sobretudo, quando o pai está a consentir tacitamente que aquele filho cometa aquele erro. Porque o silêncio da UNITA é um ato de consentimento tácito. Está a consentir tacitamente que, olha, façam mesmo isso. Lhe humilham, lhe pisam, desgastam a imagem dele. Essa política, com todo o respeito à direção da UNITA, tem que terminar.
Isso não engrandece a UNITA. Isso não dá vantagem à UNITA. Só uma pessoa não lúcida, que não tem uma análise própria, fora dos marcos das balizas político-partidocráticas, é que pode cair nisso. Eu não ando com vento. Por isso é que as pessoas não conseguem compreender Elder Chiuto. E eu vi neste deputado um pouco daquilo que é Elder Chiuto do ponto de vista da forma de pensar de forma livre. E por isso é que me mostro solidário a ele. Disse, não, este é dos patriotas que esse país precisa. Esse é daqueles militantes que, embora esteja ligado, vinculado a uma agremiação política, mas ele pensa com liberdade de pensamento, com liberdade de consciência, com liberdade de opinião. Mas são poucos que, também por ser empresário, por ter a vida dele feita, então prefere não ser bajulador. Porque são... Portanto, se quando não se informa com a devida vericidade dos fatos, determinado assunto, há muita tendência para especulações e para se vilipendiar ou estratizar, inclusive pessoas de bem. Esse país está como está, porque denota-se claramente que, e aqui, numa das minhas publicações eu disse, e reitero, que a pior miséria que esse país tem são os militantes dos partidos políticos, sobretudo os tradicionais, fanáticos e comente de escravo político. Porque o militante não é escravo de nenhum partido político. O militante nasceu livre. Ninguém nasceu militante partidário. Ninguém. É um dado adquirido. As pessoas adquiriram essa qualidade. Tão logo sentiram-se na necessidade de o fazer, porque entendiam que já tinham idoneidade suficiente, já tinham maturação suficiente, já compreendiam um pouco do que significam os fenômenos políticos e acabaram por se filiar dentro daquela agremiação política. Mas você não pode pensar que você ou seja, que o partido político deve lhe ter como sua propriedade. Você não é propriedade de partido político algum. Os partidos passam, Angola fica. As lideranças passam, Angola fica. Portanto, por que de tanta intolerância, tanta discriminação, tanto apetite desenfreado, desmedido e contraproducente de humilhar gente de bem? Ao ouvir Francisco Viana, ao ouvi-lo precisamente ainda nesta tarde e hoje um pouco à noite na reposição, eu pude compreender que essas bocas de aluguer, e aqui é uma chamada de atenção direta para a direção da UNITA, é preciso não permitir que as pessoas que não têm legitimidade, não estão mandatados para falar em nome da UNITA, comecem a vir a público falar em nome da UNITA. Porque se ele fala em nome da UNITA, os erros dele vão se refletir na imagem da UNITA. É preciso que as lideranças comecem a ter muito cuidado com pessoas que parecem que estão a vos apoiar, com pessoas que, se calhar porque recebem alguma propina, algum dividendo, alguma contrapartida, como forma de lhe persuadir a continuar a lidar, vem trazer uma narrativa totalmente falaciosa, como se estivesse a favor da UNITA, mas no fundo quer atrair a propina. É preciso a direção da UNITA ter muito cuidado com gente dissimulada, com gente de dupla personalidade, com gente hipócrita. Porque até agora eu não pude ver nenhum comunicado da UNITA oficial a falar sobre o assunto. Mas isso me dá duas relações. Ora, a primeira é que ou a direção da UNITA está satisfeita que os seus possíveis cobaias, os títeres, os bocas de aluguer, os carnes de canhão, venham a público vilipendiar, porque são sempre os mesmos cavalos de Troia. São sempre os mesmos, se você reparar, quando há alguma situação que envolve a UNITA, são sempre os mesmos. Ah, não sei o que. Quer dizer, esses indivíduos estão a manchar o bom nome da UNITA. Esses indivíduos estão a meter em causa o próprio bom nome da UNITA, se é que estão preocupados com o seu bom nome. Porque, repara, se não se trata de um possível militante com autoridade política suficiente para falar em nome da UNITA e vincular o que vai dizer com a UNITA, por que está a vir a público falar em nome da UNITA? Por quê?
é pago para isso, vive dessas propinas, é um indivíduo que... não entendo por quê. Porque se ele não tem autoridade para falar em nome da UNITA, está a falar em nome da UNITA por quê? Está a ver? Isso sabe o que é que dá? As duas anuâncias que eu disse. Uma, de que a direção da UNITA, e aqui tudo vai revelar, naturalmente, sem qualquer tendência maliciosa, para a direção da UNITA, está satisfeita com que esses indivíduos protagonizem ações dessa natureza, continuem a vilipendiar, a ostentizar pessoas que pensam de forma diferente da sua ideologia, ou de que a direção da UNITA, por outro lado, está a meter em causa também a sua própria imagem, a sua própria reputação, o seu próprio bom nome. Porque o silêncio também fala por si. A não comunicação vale como declaração tácita de aceitação. É preciso termos muito cuidado. Política não vale tudo. Em política não vale absolutamente tudo. Então espera, as pessoas hoje estão privadas de pensar de forma livre. As pessoas estão privadas de pensar com liberdade plena de pensamento, de consciência, de opinião. As pessoas, eu posso ser de um partido e pensar diferente da liderança. Dizer, não, não vou, o meu pensamento não é por ali, eu vou por aqui. Isso significa ser traidor? Isso significa não estar com a organização? Isso significa ter que se vender? Isso significa estar a comer com o adversário político daquele partido político? As pessoas hoje estão doentes, faminta pelo poder, de qualquer forma, ou porque as pessoas não têm ideia do que fazer democracia política. Não têm noção do que é democracia política. Por isso é que apregou um pouco sobre educação, sobre ética política, sobre civismo, sobre urbanidade, sobre moralidade política. Porque não querem saber disso. É melhor que os militantes, os apoiantes, os amigos, os simpatizantes sejam pessoas menos esclarecidas sobre democraticidade política para melhor atender os interesses dos políticos. É preciso ter muito cuidado, porque é desta forma que muitos, depois hoje, vêm a público. Não, estou decepcionado com o MPLA, estou decepcionado com a UNITA. Por quê? Porque você pensou que podia receber os favores desses partidos para toda a vida. Chega um período que eles também já não têm interesse em ti. E como já não tem interesse em ti, você fica Deus dará a sorte do diabo. Portanto, viram-te as costas. Depois as portas fecham. Não, trabalhei muito pelo MPLA, trabalhei muito pela UNITA. Estamos a ver muitos dissidentes, muito descontentes. Por isso é que eu digo aqui, sem medo de errar. Para mim, a única coisa que nos está a fazer estar solidário com o deputado Francisco Viana é por saber que ele não fez nada de mal. A única coisa que ele fez é dizer, olha, eu não sou obrigado a ser membro ativo, militante da UNITA. Eu apoio a UNITA. Eu estou com a UNITA. Mas eu quero pensar de forma diferente. Eu quero ser independente. Eu não quero obrigatoriamente, necessariamente, estar atrolado à forma de como a liderança pensa. Porque onde há multiplicidade de pessoas, há diferenças, há multiplicidade de pensamentos. As pessoas não podem ser obrigadas a pensar como você quer. O que deve haver é respeito, respeitar a liberdade de opinião do outro, a liberdade de escolha do outro, a liberdade de pensamento do outro, a liberdade de consciência. Então, o que resta nesse país realmente é mudança de mentalidade, é mudança de consciência. E aqui, permitam-me aqui assinalar, o mesmo que está a ocorrer com Francisco Viana, foi o mesmo, embora em situações diferentes, por isso assinalo, e sem querer puxar a brasa à sua sardinha, que ocorreu com David Mendes. É o mesmo. Quer dizer, você nota, então eu fico assim, mesmo que eu, Hélder Chiuto, gostasse um dia de abraçar a causa da UNITA, como é que vou abraçar com esse nível de tolerância política dessa forma? Como? Como é que eu vou, se a partida já sei que se eu quiser pensar diferente, vão me enxovalhar, vão me pisotear, vão vexatar o meu nome, vão tentar sujar a minha imagem. Vou entrar lá como assim? Quer dizer, implicitamente, você acaba por me afugentar a não abraçar os ideais desta organização. Por isso é que eu estou a dizer que se você não tem autoridade suficiente para falar em nome da UNITA, não fala, não abras mandíbula, não abras matrácula porque tem fome, porque tem necessidade material. Porque é um corrupto de consciência. Porque hoje, e digo isso com muita responsabilidade,
Porque esse indivíduo que hoje está a parecer que está a defender a UNITA, amanhã, quando se zangar com a UNITA, será ele mesmo a vir a público falar mal da própria UNITA. Será ele mesmo a vir a público a tentar vexatar a própria UNITA. Por isso é que eu digo que a UNITA não pode permitir com que indivíduos com não autorizada, com que não tenham o cunho da liderança, não estão mandatados para falar em nome da UNITA, venha a público falar. A UNITA tem um porta-voz. A UNITA não precisa dos títeres, dos cobaias, dos mente de escravo político, dos idólatras, dos fanáticos. A UNITA não precisa disso. Pelos anos de vida que tem a UNITA, mais de 50 anos a nível da carreira política nacional. E falo para a UNITA, falo para o MPLA. Eu estou a falar para a UNITA. Estou automaticamente a rolar o MPLA nisso. Por isso é que eu digo sempre, para mim, um dissidente que vem falar mal da sua organização política, não vale, para mim, não é patriota. Francisco Viana está a dizer, eu não vou falar mal da UNITA, eu não vou me entrelançar contra a UNITA, eu não vim aqui para dizer que a UNITA é assada e cozida, eu só estou a dizer que eu quero pensar com liberdade de consciência, eu só estou a dizer que eu não me revejo nos ideais neste ponto. Portanto, eu quero ser um deputado independente. Eu não sou obrigado a ser filiado, membro ativo, permanente. Tem razão dele. Ele entrou como independente. O independente é mesmo isso. É para pensar de forma livre, sem censura, sem discriminação, sem ser ostratizado, sem ser marginalizado. Então, que tipo de sociedade política nós queremos construir para esse país? Que tipo de sociedade política? Por isso, eu digo que, para mim, embora os políticos são muito manipuladores, são muito instrumentalizadores de consciência, gostam de branquear as suas imagens para fazer parecer que são os bons da fita e são os melhores do mercado. Mas uma coisa é certa, o militante cego por consciência própria, escravo por consciência própria, títeres e cobaia fanático por vontade própria, é mais perigoso do que esses líderes políticos. É mais perigoso. Por quê? Porque ele é daquele chefendice. Ele é daquele que não tem um juízo autocrítico. Ele é daquele que não tem uma liberdade plena de pensamento. É daquele indivíduo que não... também não tem autocensura. Ele não consegue fazer uma autocrítica à sua própria agremiação. Ele não consegue dizer, não, desculpem, aqui está contra a lei. A lei dos partidos políticos é clara, nos termos da norma do artigo 10º, a dizer o seguinte, liberdade de filiação. E aqui diz logo, a filiação num partido político é livre. Repara, não podendo ninguém ser obrigado a ingressar num partido ou nele permanecer. Está aqui, liberdade de filiação, está na lei dos partidos políticos. Vão consultar o artigo 10º. A própria Constituição da República de Angola, nos termos do artigo 40. É claro, também, quanto a isso, liberdade de expressão. Não é isso que vocês lutam. Não é isso que os líderes procuram todos os dias apregoar. Haja liberdade de expressão, haja democracia, haja vá lá, livre exercício dos direitos e das garantias fundamentais atinentes à vida da pessoa humana. Não é isso. Porque que na prática, quando já não está a nosso favor, nós trazemos uma narrativa diferente? Por que quando já nos tira vantagem, nós trazemos uma outra narrativa, uma outra retórica? Por quê? Então, tem-se dito que são os pais da democracia, não respeitam os princípios da ordem democrática, por quê? Ah, não, mas a direção não se pronunciou, fez mal. A direção fez mal. A direção tem feito mal. E aqui digo mesmo, com todo o respeito ao ilustre presidente Adalberto, tem feito mal de falar no silêncio, porque o silêncio tem duas nuances. Ou de que estás de acordo com as atrocidades dos seus apoiantes, e possivelmente Vossa Excelência que está a instigar com que tal facto ocorra, ou que de facto Vossa Excelência está na inocência. Mas dificilmente vai ser rotulado como inocente sem que haja uma demarcação oficial da sua organização quando está-se a tentar humilhar um cidadão que ainda está convosco. E mesmo que não tivesse, por que admitir intolerância política? Por quê? Como é que vamos tirar o MPLA do poder se nós somos os primeiros intolerantes?
Como é que vamos repudiar os atos de quem governa se nós somos os primeiros intolerantes? Somos alérgicos ao livre exercício das liberdades das pessoas. Quantos gostariam de ter o posicionamento de Francisco Viana? Mesmo a nível do MPLA, mesmo a nível da UNITA e qualquer outro partido com assento parlamentar, e não conseguem. Sabe por quê? Vai ser rotulado, vai sofrer represálias, vai sofrer retaliação, não vai constar na próxima legislatura parlamentar, não vão lhe meter na lista dos deputados, vai perder benesses. Quando você é pobre, entra pela primeira vez para uma lista política, candidatar-se a deputado, consegue entrar, nunca teve um carro por meios próprios, porque nunca trabalhou, não tem profissão nenhuma, está a perceber? Não sabe o que fazer se não fazer política e da forma barata de como faz. Vai para o parlamento, começa a receber as benesses e você fica refém. Você fica aprisionado. Por quê? Porque você tem medo de pensar de forma livre, porque senão vai ser rotulado e sai da lista. Até quando vamos ter essa Angola assim? Até quando vamos ter essa Angola onde as pessoas têm medo de se pronunciar porque vai perder a simpatia da liderança? Até quando? Até quando vamos continuar a ter uma Angola onde as pessoas preferem ser bajuladores por opção própria? Preferem ser... preferem adorar, exercer um culto de personalidade a favor de certos líderes políticos, mas acabam por normalizar a injustiça, acabam por defraudar de forma cúmplice e como encobridores dos atos legais para tirar aproveitamento pessoal. Eu digo, eu não me rendo diante da injustiça. Há uma coisa que eu não me rendo, isso fica claro. Diante da injustiça, não importa com quem está a ser feita a injustiça. Não importa se o que está a ser vítima da injustiça é meu adversário. Não importa que o que está a ser vítima da injustiça é meu inimigo. Não importa se não estamos a lhe tratar com justiça, não vou colaborar com isso. Porque, embora seja tão imperfeito quanto você que me está a ouvir, embora seja uma pessoa pecaminosa, mas eu luto todos os dias para exercitar os princípios da justiça na minha consciência. Quando o meu adversário tiver razão, vou dizer, não, aqui teve bem, ele tem razão. Isso não me diminui nada. Não vai lhe dar vantagem. Vantagem de que se o país precisa avançar. Vou dizer o que está mal, o que está bem, e vou dizer que está bem, o que está mal. Isso não é de gente de bem. Isso é de gente reles. É de gente sadista. É de gente rude. É de gente avarenta. É de gente corrupta. É de gente que não está comprometido com o superior interesse da nação. É de gente sem caráter. É de gente sem personalidade, sem perfil. Gente sem crúsculo. Eu não posso comungar com isso. Vai deixar de ser bem visto. E dali? Estou preocupado que seja bem visto diante dos homens. Está escrito e é bíblico. Quem quiser ganhar a vida nesta vida, perdê-la-á. Mas quem por amor a mim, diz a palavra do Criador, aceitar perder agora os prazeres da terra, os elogios dos homens, certamente ganhará o galardão da vida futura. Porque nós queremos a todo tempo agradar a Júlio César. Queremos agradar a Platos. Queremos agradar a Faraó a todo tempo. Mesmo sabendo que o chefe está a caminhar mal. Quantos já conseguiram falar contra a sua organização? Claro, não vai fazer, né? Porque ele tira vantagem. Então, seja justo consigo. Para ser justo com os outros. Se você não é justo consigo, você não pode ser justo com os outros. Não pode ser justo com os outros. Que mal fez Francisco Viana? O único mal dele é dizer não. Eu não sou obrigado a ser membro ativo, a me incorporar como militante ativo. Eu quero ser independente, eu quero ter a minha liberdade própria. Eu quero pensar com liberdade plena. Claro, a defender os interesses do partido que colocou na lista, mas naquilo que for correto. Isso é mal. Isso é mal, isso é crime algum. Isso é problema. Temos uma sociedade muito moribunda, politicamente falando. Desculpem que diga, muito analfabeta política. Olha o que aconteceu agora em Portugal. As eleições legislativas. Por que o PS foi disciplinado pelo povo? Pelos seus próprios militantes. Foram seus militantes que deixaram cair o PS. Foram seus militantes, não foram outra pessoa. São os seus militantes. Militantes com mente lúcida, mente aberta.
militantes com mente inovadora, militantes que pensam mais país do que partido político, militantes que compreendem que não, esses políticos estão a brincar. Enquanto continuarem a brincar, não vão nos respeitar. Temos que discipliná-los. Os militantes têm que disciplinar os seus líderes. Não é o líder que tem que escravizar o militante. Não é o militante que tem que ter medo do líder. Não, é o líder que tem que ter medo da militância. Porque é a militância que ele elegeu. É a militância que ele indigitou. É a militância que lhe deu a oportunidade de dirigir aquela organização. Por que os militantes têm medo dos líderes? Por que têm medo? Querem adorar líderes por quê? Não, você deve lhe dar o respeito que ele merece. Não é ter medo. Ah, não, se ele me olhar mal, já não vai poder propor a minha nomeação para um cargo das estruturas de base. Não vou mais para o município, não vou para o provincial, não vou para o nacional, não vou ser comissário provincial ou municipal ou nacional. Não, quer dizer, é interesse. É o nosso interesse que nos leva à auto-mutilação da consciência. A escravidão política partidária. E quando os líderes políticos percebem que você é um faminto e que você só está ali porque quer também ter uma oportunidade de conseguir alguma coisa, eles vão te espisotear, vão te tratar como guardanapo, vão te tratar como papel higiênico, vão te tratar como um copo descartável, vão te pisar. Não aceita isso. Dignidade não tem preço. A dignidade não tem preço, meu mano. É pressa, por quê? Porque muitos de nós, coitados, muitos também não se formaram. Outros não têm outro ofício, senão injetar esforço na política desenfreada, totalmente medíocre, para dela conseguir ganhar algum ganha-pão. É só. Porque vai fazer mais o que para além da política? É docente, universitário? Tem um ofício liberal? Tem um ofício liberal? O que faz para além da política? Por isso é que há muita luta. Por isso é que há muita inveja entre eles. Por isso é que se matam muito entre eles, se envenenam. Por isso é que há muita contenda, muita perseguição. Assim não se faz política. Assim não se faz política. Esses comentaristas, isso é um recado para si. Comentaristas, analistas, políticos, supostos intelectuais, que falam com muito ódio. Você vê que esses indivíduos ou são instrumentalizados, sabe? E aqui uma nota para a liderança da UNITA. As pessoas mais lúcidas podem perceber o seguinte: como a liderança não pode falar para não sair mal na fita, injeta os seus cobaias para falarem por si. Quer dizer, ele fala por interposta pessoa. O que o líder quis falar, ele transmite ao seu títeres. E o títeres, como acha-se que tem a liberdade, tem as mandíbulas mais abertas do que todos, boca rota, para falar como quiser, contra quem ele quiser, ele vem a público e começa a enxovalhar. Mas ele está a retransmitir, ou seja, está a reproduzir exatamente o que o líder lhe transmitiu. É isso que muitas vezes, esse perigo, esse risco que se tem quando não há um comunicado oficial desta ou aquela agremiação política. Porque o estudo da inteligência também traz consigo a contra-inteligência. Porque eu posso olhar e dizer, não, calma ali, por que esse indivíduo toda hora é o mesmo? Quando há uma situação do partido A ou do partido B, a vir bombardear nas redes sociais. Ninguém faz isso por nada. Ninguém faz isso porque não ganha nada. Não, ele tem alguma contrapartida. Por isso é que você viu que muitos deles, que até dizem ser ativistas, não sei de que tipo de ativismo são, fizeram parte das listas de deputados. Fizeram parte. É diferente de um Hélder Chiuto, que nunca precisou de nenhum partido político para fazer o seu nome sem pisar ninguém, sem macular o nome de ninguém, sem espisotear ninguém. Veio, fez a sua carreira com dignidade, com honra, com brilho, com dedicação, a favor da defesa sempre do direito, da justiça. Repara, do direito e da justiça. E se as pessoas passaram a nutrir alguma simpatia por ele, é pelo bem que ele faz, e isso não vai mudar, mano. As pessoas ali insistem a pensar que eu sou da UNITA, eu sou do MPLA. Não sou nem da UNITA, não sou nem do MPLA. Esquecem isso. Não esquecem isso, isso fica claro. Por isso é que alguns... Ah, não, mas de que lado estás? Quem te disse que está do lado da UNITA é ser mais patriota que os outros? Quem te disse que está do lado do MPLA é ser mais patriota do que os outros? Quem vos disse isso? Vocês querem forçar a bipolarização político-partidária por quê?
Porque vocês acham que o país só tem que se fazer entre a UNITA e a MPLA. E eu vos digo que não. Enquanto não tivermos coragem, isso fica claro, digo sempre e reitero, de apostar em novos atores políticos. Novos atores. E aqui, a necessidade de haver uma terceira via, que vai unir no futuro o MPLA e a UNITA na mesma mesa, no mesmo cadeirão, vão sentar, vão comer como irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, sem revanchismo, sem dicotomia, sem clivagem, sem crispação, na harmonia, na paz, na unidade nacional, na inclusão. Te garanto que esse país nunca vai desenvolver, nunca. Isso escreve o que eu estou a te dizer hoje. Nunca vai desenvolver esse país. Enquanto essa luta titânica entre MPLA e a UNITA prevalecer no tempo e no espaço. Nunca. Enquanto os militantes não despertarem, quer do MPLA, quer da UNITA, para disciplinar essas organizações, nunca Angola vai avançar. Enquanto não tivermos militantes com mente aberta, você pode não sair da tua organização, mas você vai dizer, não, nessas eleições eu vou disciplinar, eu não vou depositar o meu voto eleitoral para a minha própria organização política. Deixa-me estudar o perfil dos outros candidatos. Deixa-me ver qual é o seu programa de governo, o seu projeto de sociedade política. Deixa-me ver como é que ele pensa, seus ideais. E que tem que, no mínimo, comungar com o seu lado prático, porque não basta falar. Há muita demagogia política nesse país. Mas na prática, a hora de fazer, a hora de executar, porque lábia muita gente tem. Falar português bonito, de forma retórica, de forma eloquente, de forma... Muita gente fala. Agora, na prática, o que faz? Mostra-me alguma obra concreta dos atores políticos desse país. Obra. Porque fé sem obra é inútil. É inútil. Então, eu penso que esse país precisa renascer de novo. Precisa se reformatar. Temos que quer dizer, é preciso haver uma reforma profunda desse país. Mas a primeira reforma é a reforma da consciência do cidadão. É a reforma da consciência das militâncias. É a reforma da consciência das lideranças. Enquanto os líderes não quiserem formatar, não quiserem nascer de novo, e isso Jesus fala para Nicodemos, você não pode herdar o reino de Deus enquanto você não nascer de novo. Nicodemos olhou e disse, mas Senhor, como é possível um homem velho, do meu tamanho, com a minha compostura, estrutura fisiológica, voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Não percebeu a palavra de sabedoria. Não percebeu a parábola. Não percebeu. Portanto, assim como muitos políticos, por não terem nenhum pingo de temor ao Criador, não terem a palavra do Criador com toda a sua imperfeição como referência para a sua vida moral, ética e social ou política, não tenham dor, não tenham piedade. Tem a política como a sua draga de diamante para o auto-enriquecimento pessoal da sua família. Tem na política como a sua fonte, o seu poço de petróleo para o seu auto-enriquecimento da sua família. E você? Você que pensa que está a defender com dedos e unhas. Você que pensa que você, ao fazer isso, é mais patriota do que os outros. O que é que você tem? O que é que você ganha? Como é que está a tua família, a tua vida? Como é que vai? Não sejamos fanáticos. Não sejamos fanáticos, por amor de Deus. Quando o presidente da Casa C, Manuel Fernandes, veio convidar-me para fazer parte da lista, como cabeça de lista para o ciclo provincial de Luanda, sabe o que ele me disse que me convenceu a estar com ele? Foi o seguinte: Dr. Chiuto, eu sei que você é um homem crítico. Eu estou disponível que me critiques, que falas o que está errado, de forma livre e à vontade, conforme tu és, seja você mesmo. Quer dizer, não julgue que ao abraçar o meu pedido vamos te censurar de alguma coisa, até porque eu próprio não aceitaria. Até porque eu sou inconformado permanente com atos de injustiça. Permanente, sou inconformado. Isso não vai sair de mim, está no sangue, não vai sair. Ah, não, mas ele é teu adversário, não defende. Não estou a defender o adversário, estou a defender a justiça. Trata o preso com justiça. Trata o réu com justiça. O facto de ser réu está ao lado do juiz. O juiz não tem que lhe destratar, lhe pisar, lhe tratar como objeto, como trapo, como qualquer coisa qualquer.
O que ele só está em conflitos com a lei. Todos os outros direitos, a dignidade dele humana fica cautelada, está assegurada. O juiz precisa lhe tratar com urbanidade. É o que diz a lei. Deve tratar o réu com urbanidade. Não é dizer, ei, tu não tens direito, cala a boca, não sei o que. Não. Eu, no lugar de réu, confronto aquele juiz ali, ele que me julga, que se lixe. Mas eu lhe confronto ali. Não, eu sou réu, mas não me falta respeito. Sou réu, ok, mas não me ofenda. Não me trate com indignidade. Se tu me tratares desta forma, eu vou repostar. Ali mesmo, ali, no terreno dele. Por quê? Porque se a partida já tenho ideia que esse indivíduo vai me julgar, qual é o favor que eu estou à espera dele? Qual é o favor que eu estou à espera dele? Por que você tem que pedir favor a Satanás? Se você sabe que ele está a agir com malícia. A única coisa que ele quer é te atingir negativamente. Está a pedir favor por quê? Não, quer fazer mal, faça. Estou aqui. Quer julgar, julga. Por isso é que as pessoas... Ou somos ignorantes permanentes, porque conhecemos, mas somos ignorantes. Ou não conhecemos e por falta de conhecimento a gente sofre. Oséias 4:6. O meu povo só sofre por falta de conhecimento. É a falta de conhecimento. Porque quem conhece, reivindica. Quem conhece não se resigna com o mal. Quem conhece não se conforma com a injustiça. É essa consciência que eu quero que essa sociedade tenha. E quando vi este político, Francisco Viana, eu disse, pá, esse homem é um grande patriota. Diferente do que está-se a pregoar dele, eu olhei para sem paixão política. Esse é o problema. Fazer análise com paixão política, com interesse pessoal. Porque quer também constar da lista dos deputados, quer também merecer alguma chance qualquer a nível da organização. É que faz as pessoas serem injustas. É, a injustiça parte dali, a corrupção do pensamento do indivíduo. Mas esse indivíduo, para mim, é um dos poucos deputados nesse país que devo considerar como um verdadeiro patriota. Só por uma simples razão. Ele pensa com liberdade própria de consciência. Não há na face da terra maior benefício, maior valor do que a liberdade de consciência, de pensamento do homem. Você pode estar preso na comarca, mas livre de consciência, você está livre também. No espírito está livre também no físico. Mas o que adianta muita gente estar solta na rua, mas está preso de consciência? Não pensa consigo mesmo. Não pensa para si mesmo. É um títeres, é um cobaia, é um carne de canhão, é um marioneta, é um cavalo de Troia. Por quê? Por quê, mano? Você está a participar para o desenvolvimento do país dessa maneira? Ou você está a fundar o desenvolvimento desse país? Hoje, um suposto intelectual, por sinal um amigo, amigo, não digo amigo de andar, porque não tenho, mas considero um amigo, porque já partilhamos vários painéis juntos. Ele continua a dizer o seguinte, ligou-me para mim e disse o seguinte, epá, mano, ele estava a insistir a ligar, eu vi a ligação com muita insistência, ligou no normal, ligou no WhatsApp, disse, epá, o que é que se passa com esse indivíduo? Eu retomei a chamada. Mano, o que é que se passa? Epá, mano, então como é? Você falou dos deputados, carro dos deputados, no qual estava orçado cada um dos carros a mais de 100 tal bilhões de kwanzas. Mas o mano não falou nada sobre a frota de carros da vice-presidente da República, carros blindados, que só, acho que deve ter citado 7 carros daquele, já custa mais do que os 220 carros dos deputados, segundo a narrativa dele. Ora, eu disse a ele o seguinte, meu irmão, com essa narrativa você está me dando razão. Digo por quê. E eu lhe disse, já ouviste algum deputado a vir a público repudiar esta frota de carro que estás aqui a dizer, da vice-presidente da República? Ah, não, mano, não. Então pronto. Sabe por quê? Sabe por quê que não vão conseguir fazer? Porque eles também estão a beneficiar da regalia, das mordomias, das benesses. Cada um a seu nível, naturalmente. Mas estão. Porque se tivesse... E aqui, essa é a minha grande preocupação. Essa é a minha grande preocupação. É que os deputados, efetivamente,
Não percam autoridade política, não percam autoridade moral, não percam autoridade jurídica, não percam autoridade da liberdade de se expressar. Porque se ele recebe, aquilo é como se fosse um ato de corrupção institucional indireto. Vai te obrigar a calar, porque vão te repostar na mesma medida que você tentar reivindicar. Vão dizer, olha, alto ali, o senhor está a falar de nós. O senhor não recebeu agora um carro que custa mais de 100 milhões de kwanzas? O senhor não recebeu a tempo subsídios milionários na ótica de 22 milhões para subsídio de instalação e 24 milhões para subsídio de fim de mandato? O senhor não recebeu recentemente uma carrinha logo a entrar como deputado para o Parlamento que custa mais de não sei quanto, 40 milhões de kwanzas? Está a ver? Então, o que tinha que haver não é que o deputado tem que andar a pé, não é isso que eu estou a dizer. Mas tinha que haver um meio termo. Ou tinham que procurar receber viaturas mais módicas, com preço mais flexível, em solidariedade à situação socioeconômica das famílias angolanas, sobretudo a maioria esmagadora de angolanos que vivem na extrema indigência e pobreza, para expressar amor ao povo, dizendo não. Um pai não pode estar a comer bem, vai, sai, come boa picanha, vai na casa do amigo, come, vai na casa do vizinho, come, se sabe que em casa não deixou nada. Os filhos não têm nada para comer. Um pai não pode sentir satisfeito. Ou ele vai pedir o takeaway daquela comida. Vai dizer, pá, eu não posso comer aqui enquanto meus filhos não têm nada para comer em casa. O que eu posso fazer no máximo é agradecer a comida que me está a dar, mas se me permitir, não é vergonhoso para mim por causa da situação que estou a viver. Deixa-me fazer o takeaway dessa comida para ir partilhar com meus filhos. E o representante, o deputado, não temos outro representante por excelência constitucional que não seja o deputado. Sabe por que às vezes me sinto impotente? Me sinto impotente para começar a apertar e reivindicar contra o executivo. Porque os deputados estão a dar muitas bandeiras. E se o deputado que é, por maioria de razão, do ponto de vista formal e material, aquele que deve me representar com muita pujança, está a receber benesses, então vou recorrer a quem para me defender? Vou recorrer a quem? Quem é que vai me defender? Se o meu advogado já foi corrompido, a outra parte chega, o advogado, por exemplo, tem um advogado, está a me patrocinar judicialmente um processo, mas depois aceita, sem o meu consentimento, ter uma audiência, uma reunião com a outra parte, e chega lá, a outra parte dizem, pá, senhor doutor, sabe como é que a vida é, entendemos, o teu cliente está um pouco chato, ele não está a entender a situação, mas olha, senhor doutor, não é um ato de corrupção nenhuma, não é pagamento nenhum, mas pela tua forma de ser, muito educado, muito cordial, nós nos sentimos na obrigação moral de lhe agradecer. Portanto, senhor, traga, por favor, o envelope que está ali. Ele pega, dá, não, desculpa, obrigado. Não, por favor, fizemos questão. Ele pega, repara, $10.000. Quanto é que eu lhe dei como cliente dele? $1.500. Eu lhe dei $1.500. Estou a supor. Ele recebe 10.000 da outra parte. Meu irmão, você acha que aquele advogado vai ter mais punho, capacidade de me defender com dedos e unha? Não, desculpem. Vai ter mais, permitam que diga, vai ter colhões para me defender com dedos e unha. Mas eu lhe dei 1.500 no seu contrato. Ele ali recebe $10.000. Ele vai, a qualquer momento, você vai ver o advogado a revogar o mandato. A denunciar o mandato. Pronto, ela tem uma preocupação, não sei o quê. Meu filho está doente, tenho que acompanhar no estrangeiro. Vai desculpar, olha, se possível, está aqui o dinheiro que me deste. Pode até devolver, mas só para te criar obstáculo naquele processo. Assim estou a fazer comparativamente aos políticos. Não, mas o que é que teriam feito? Sabe, a abnegação ou a denegação dessas mordominhas todas é um ato de pressão ativa, muito ativa contra o executivo. É um ato de pressão direta. Porque se o executivo quiser comprar uma frota com valores abismal, ultra voltado, vai pensar 2, 3 vezes para fazer. Porque sabe que os deputados vão chatear, vão gritar, vão fazer ruído público. Agora eu pergunto, vocês querem que sejamos nós o povo
que não temos assento parlamentar, a reivindicar os atos do executivo, então por que nomeamos deputados para nos representar? Agora queremos transferir, não, deixa os deputados à vontade, nós o povo é que temos que agir. Tens deputado a te representar para quê? Se você que tem que agir sozinho, sem precisar de um mandatário, então não interessa ter mandatário. É displicente, contraproducente e improdutivo ter que ter alguém que me representa num processo e não faz nada pelo processo. Epá, desculpem, manos. Temos que mudar a mentalidade. Se hoje você não está a perceber a visão de Elber Chiuto, você vai perceber um outro dia. Se calhar já não terás Elber Chiuto na tua vida. Você vai compreender Elber Chiuto um dia qualquer. Nunca é tarde para mudarmos de mentalidade. Nunca é tarde para nos redimirmos dos nossos males, dos nossos apetites desmedidos, da nossa ganância, da nossa gula, do nosso egocentrismo. Nunca é tarde para nos arrependermos, nos convertermos verdadeiramente. Esse país não precisa de muita coisa, só precisa de gente humana. Precisamos proliferar o humanismo nesta nação. Porque o ser humano, ele se compadece. O altruísta, o egocêntrico se compadece com o sofrimento do outro. Ele encarna, ele faz da tua dor a minha dor. Ele tenta perceber o que você está a viver, tenta viver consigo e transmite solidariedade efetiva. Mas não temos políticos sérios nesse país. É de contar com os dedos. Não, com todo o respeito. Essa geração dos cotas não tem esperança. Não tenho esperança nessa geração. Espero que a minha geração não troca o umbigo, não troca a sua dignidade com o arroz com peixe, com arroz com feijão ou com pão com leite. Espero que essa minha... Mas pelo que eu estou a ver, não, isto está mal, pá. Até é muito difícil ter que lutar por uma nação onde o próprio povo militante, sobretudo, ele ama o sofrimento. Ele sofre por mérito próprio. Ele sofre por gosto, por prazer. É um masoquista político. É um masoquista político. É triste. Assim não se vai a lado nenhum. Não se vai a lado nenhum. Portanto, agradeço pelo carinho da sua audiência. Se achou interessante a nossa abordagem, não hesite em partilhar, porque a sua partilha é que vai ajudar as pessoas a mudarem de mentalidade. Quanto aos malandros que acham que aqui em rede social temos que fazer família e acham que aqui tem que te suportar, estás enganado, mano. Eu vou te bloquear. Eu aqui vou te bloquear. Depois de terminar a live, vou lá ver os comentários dos maledicentes. Os títeres, filhos de Satanás, cadê a pemba de primeira? Estou a te bloquear. E vou bloquear. Sabe como é que eu bloqueio? Digo isso com muita calma. Não, vou fazer isso. Sabe por quê? Porque uma pessoa com mente tóxica é um veneno negativo para envenenar mentes e consciências de bem. Lembra que Satanás tem uma grande capacidade de envenenar até pessoas. Vê o que a Bíblia diz. Se possível, até os escolhidos vão ser levados para a perdição. Por quê? Porque a capacidade que o diabo tem de fazer a mente de gente de bem. Você pode ser de bem. Mas se um comentário, porque a palavra é espírito, o comentário negativo, malicioso, se prevalece ali, ele é tóxico, ele intoxica a tua mente, intoxica a consciência da pessoa de bem. Esse indivíduo não pode permanecer ali, tem que ser excomungado, porque é uma batata podre. E como se bloqueia as pessoas? Começa a bloquear o que meteu gosto, porque concordou com aquele ato de ofensa, concordou com aquela mal educação, concordou com aquele ato de indisciplina, vai bloquear primeiro o que meteu gosto. Todo tipo de gosto, bloqueia, depois bloqueia o ator principal. Porque esse não pode estar ali. Não pode. Não pode. Já dizia Jesus Cristo. Quem não é contra mim é porque é comigo. E quem não é comigo é contra. Se é contra, por que me segue? Você pergunta a uma pessoa. Porque você me segue se você é contra. Não segue. Porque não pode. Não é verdade. Um militante do MPLA ter que estar a assistir permanentemente reuniões a nível das reuniões da UNITA. Não pode um militante da UNITA ir assistir reuniões a nível dos comícios do MPLA. Não é um ato normal. Se chegar nessa dimensão, então é um outro fenômeno que temos que estudar. O que de concreto está a nascer dali.
Estou a falar de dois antirrivais que, em regime e regra, não sei se um dia terão capacidade de sentar sem máculas, beber, comer, sem rancor, sem ódio, sem mágoas, sem revanchismo. Não sei. Enquanto esse cenário prevalecer assim, podes crer. Vamos continuar a pensar que o MPLA é o único culpado da fita. Vamos continuar a pensar que também a UNITA é o único culpado da fita. Vamos continuar a pensar que os dois nunca têm razão e sempre têm razão. E no fundo, depois, ninguém tem razão. Então, o país não vai avançar. Bom, estas são as nossas notas. Para terminar, mais velho Francisco Viana. O senhor é forte, é corajoso, é bravo. O senhor merece o meu respeito, a minha consideração e estima. É de políticos como o senhor que eu procuro nesse país. O senhor, até agora, é o único que eu consegui ver que teve coragem. Espero que haja também políticos, deputados a nível da bancada parlamentar do MPLA que tenham essa capacidade. Mas eu duvido, espero para ver. Sentado, espero para ver. De dizer não quando tem que ser não e sim quando tem que ser sim e pensar com liberdade plena de pensamento. Ao meu amigo que acha que protestar contra os deputados é um ato de inveja, eu lhe pergunto se estes bens é do deputado, comprou com o dinheiro dele, é um patrimônio pessoal, trabalhou com o suor dele, é empresário e nós estamos a invejar uma coisa de um ente particular. Mas se é um bem coletivo dos angolanos, é um patrimônio dos angolanos, então por que eu vou invejar uma coisa que também é minha? O que eu estou a dizer não, mano, vocês estão a andar mal, não é por aqui, seria por aqui. Seria por aqui, é só isso. Agora, se quisermos normalizar a injustiça, porque o deputado é meu amigo, então essa coisa de amiguismo é que faz o país não avançar. Eu também tenho vários amigos deputados. Tenho deputados amigos na UNITA, tenho deputados amigos no MPLA, tenho deputados amigos em outros sítios. Portanto, mas eu não vou ficar refém de se expressar livremente, porque senão vou ferir o meu amigo. Se o meu amigo está a andar mal, eu vou lhe dizer que está bom. E se assim sou amigo, assim lhe amo, que tipo de amigo eu sou? Bom amigo não te fala o que você quer ouvir, mas te fala o que você precisa ouvir para mudar de mentalidade. Por isso é que eu disse, um dia, quando o mais velho João Lourenço sair do poder, e ter que estar a ver os que estão hoje a aplaudir alguns erros da governação do mais velho, virem falar mal do mais velho, eu vou vir em defesa de João Lourenço. Escrevam isso que eu estou a dizer hoje. Porque eu vou me entrelançar contra essas pessoas. Sabe por quê? Porque o momento dessas pessoas assinalarem os erros é agora. Não é amanhã, quando o outro perder o poder, que vão vir a público começar por nhoco, foco. Não, essa gente para mim é hipócrita. É agora. Se achas que o mais velho está errado, fala agora. Como você tem medo de não ser bem visto, não ser cooptado para fazer parte do seu governo, não merecer a sua simpatia, você se esconde. É hipócrita, é cobarde. Gente totalmente vil, gente avarenta. Coisa de gente terrível, esse não é pessoa. Esse não é um bom amigo. Esse não gosta sequer do mais velho. Mas nós que hoje estamos a dizer, não, excelência, aqui está errado. Estão a pensar que nós somos inimigos do mais velho. Estão a pensar que nós queremos que ele não tenha sucesso na sua governação. Pelo contrário, quem te alerta é teu amigo. Fiquem com a paz. Que Deus abençoe a vossa noite também. Muito obrigado a todos. Voltamos à próxima edição.